assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Este é Perseu, um homem que, após perder sua família de forma trágica em consequência de uma batalha entre deuses e humanos, descobre fatos extraordinários sobre a sua natureza. Ele descobre ser filho de Zeus, fruto do relacionamento de sua mãe humana com essa criatura mágica. Em meio a essa descoberta, um grande conflito se levanta entre humanos e os seres mágicos. E Perseu terá que decidir em qual lado deseja lutar. Agora, o mundo dos humanos corre grande perigo, pois o maior titã de todos os tempos foi mandado para a Terra para destruir a cidade dos humanos. Existe somente uma arma que pode derrotá-lo: a cabeça da Medusa. Mas para consegui-la, Perseu terá que enfrentar muitos desafios e titãs poderosos para salvar o mundo dos humanos da destruição. Perseu não sabe de onde veio nem que ele tem uma origem especial. Ele foi encontrado ainda bebê boiando no mar dentro de um caixote de madeira, meio estilo Moisés, sabe? Quem o achou foi um pescador gente boa, que o cria como se fosse seu filho. Perseu cresce numa vida simples, pescando e ajudando a família. Até aí, tudo normal. Ele acha que é só mais um humano comum no meio de tantos outros. Mas, de repente, o mundo dele vira de cabeça para baixo. Perseu e sua família estão no barco pescando de boas, quando deuses começam a brigar lá no céu. O motivo? Os humanos pararam de respeitar os deuses e até quebraram as estátuas deles, mostrando que não tem mais medo. E Mano, Zeus e Hades não curtem isso nem um pouco. É aí que Hades, o deus do submundo, dá as caras. Ele solta sua raiva na terra, mandando uns monstros gigantes, e o barco da família de Perseu é destruído no meio dessa treta divina. E aqui vem o baque. A família dele morre na hora. Sério, Perseu vê tudo, mas não consegue fazer nada para salvar ninguém. Ele sobrevive, mas fica cheio de raiva e tristeza. É nesse ponto que ele começa a se perguntar quem ele é de verdade e por que isso tudo aconteceu com ele. Logo depois, Perseu é levado para a cidade de Argos, que está num caos completo. A galera está revoltada contra os deuses e ousando desafiá-los, mas mal sabem o perigo que isso traz. A rainha de Argos é tão arrogante que chega a dizer que sua filha, Andrômeda, é mais bonita que as deusas. Só que falar isso na frente dos deuses é pedir para dar ruim, né? Hades aparece de novo e dessa vez ele não tá pra brincadeira. Ele ameaça destruir toda a cidade usando o Kraken, um monstro gigantesco, caso eles não sacrifiquem Andrômeda em poucos dias. É nesse momento que Perseu descobre uma verdade que muda tudo. Ele não é só um pescador. Ele é filho de Zeus, o chefão dos deuses. Dá pra acreditar? O cara que achava que era só um humano normal descobre que tem sangue divino correndo nas veias. Mas, olha só, não é como se Perseu ficasse feliz com isso, não. Ele tá cheio de raiva de Zeus, porque acha que foi por causa dessas brigas dos deuses que sua família morreu. Ele não quer saber de ser um semideus ou de ganhar privilégios. Ele só quer vingança e principalmente proteger os humanos que ainda estão vivos. Perseu junta um grupo para ir atrás da única coisa que pode derrotar o Kraken, a cabeça da Medusa. Lembra dela? Aquela que transforma qualquer um em pedra só com o olhar? Pois é. Para conseguir derrotar o maior monstro de todos os tempos, eles têm que passar por ela. E meu amigo, não vai ser nada fácil. Logo no começo da viagem, eles já dão de cara com problemas. Eles estão andando pelo deserto e Hades manda umas arpias, que são tipo pássaros gigantes meio demoníacos, para atacar o grupo. É uma luta bem tensa, e Perseu, que está aprendendo a lutar e usar as armas que deram para ele, tem que se virar para sobreviver. Ele ainda está tentando entender o que significa ser meio humano, meio deus, mas já percebe que vai ter que usar tudo o que tem, porque Hades não tá de brincadeira. Depois, no caminho, eles encontram uns caras muito estranhos, os Jin. Eles são tipo uns magos com corpos feitos de madeira e um visual bem esquisito. No começo, parece que esses caras querem lutar contra eles, mas na real, eles acabam se unindo ao grupo. Os de Jin também querem derrotar o Kraken, porque sabem que se o monstro destruir Argos, o resto do mundo também tá ferrado. Com esse reforço, Perseu e sua galera continuam a jornada. Só que, de novo, Hades tenta acabar com eles. Ele manda 2 escorpiões gigantes para atacar o grupo. Cara,
Esses bichos são enormes, tipo do tamanho de uma casa, e muito rápidos. A luta é brutal, mas, com a ajuda dos Djinn, eles conseguem derrotar os escorpiões. Na real, os Djinn conseguem controlar um deles e transformá-lo numa espécie de transporte gigante, o que ajuda muito na jornada. Aí, finalmente, eles chegam no lugar onde vivem as Greias, 3 bruxas cegas que dividem um único olho. As Greias sabem onde a Medusa está escondida, mas para contar, elas exigem algo em troca. É uma cena meio bizarra e tensa, mas Perseu consegue arrancar a informação delas. A Medusa vive no submundo, num lugar chamado Jardim de Pedra, cercada por estátuas de gente que ela já transformou em pedra. Quando o grupo chega lá, é pura tensão. Eles entram no covil da Medusa, que é um lugar cheio de labirintos e fogo. A Medusa é rápida, perigosa, e ninguém pode olhar diretamente para ela, senão já era. Um por um, os companheiros de Perseu vão sendo derrotados. Alguns são transformados em pedra, outros são mortos tentando lutar contra ela. É uma sequência bem pesada, porque você percebe que não tem como sair daquele lugar sem perdas. No final, só Perseu consegue chegar perto o suficiente da Medusa. Ele usa o reflexo do escudo para não olhar diretamente para ela e, com muita coragem, consegue cortar a cabeça dela. É uma vitória, mas também um momento triste, porque ele perdeu vários amigos no caminho. Agora ele tem a única arma capaz de derrotar o Kraken, mas ainda precisa voltar para Argos a tempo de impedir a destruição. Enquanto tudo isso está rolando, Hades está lá, manipulando os humanos de Argos e deixando tudo mais caótico. Ele está ficando cada vez mais forte, porque está absorvendo o medo e o desespero das pessoas. Para ele, quanto mais destruição, melhor, porque ele quer tomar o lugar de Zeus e dominar tudo. Depois de tudo que ele passou, perder amigos, enfrentar monstros gigantes e carregar uma cabeça de Medusa super perigosa, Perseu finalmente volta para Argos. Só que a situação por lá tá uma bagunça total. O povo tá apavorado, o rei não sabe mais o que fazer, e Hades está só esperando o momento certo para soltar o Kraken. E olha, o Kraken não é qualquer monstrinho, não. O bicho é enorme, tipo um monstro marinho gigantesco, cheio de tentáculos, que pode destruir a cidade inteira com um golpe. Ah, e lembra da Andrômeda, a princesa? Pois é, ela está sendo preparada para o sacrifício. A galera amarrou ela numa rocha gigante perto do mar, porque Hades disse que, se eles entregarem ela para o Kraken, talvez ele deixe o resto da cidade em paz. Mas é óbvio que isso é papo furado. Hades não quer só destruir Argos. Ele quer acabar com os humanos, e de quebra, enfraquecer Zeus para tomar o controle do Olimpo. E é nesse cenário caótico que Perseu chega. Ele está exausto, cheio de dúvidas, mas sabe que não pode desistir. Ele só tem uma chance: usar a cabeça da Medusa para transformar o Kraken em pedra. Só que antes mesmo do Kraken aparecer, Hades já dá um jeito de atrapalhar. Ele manda os seus servos atacarem Perseu para tentar impedir que ele chegue perto da princesa. É uma luta bem tensa, mas Perseu mostra que aprendeu a lutar como um verdadeiro guerreiro durante toda a jornada. Aí, finalmente, o Kraken surge. Mano, quando o monstro aparece, é uma cena épica. Ele é gigantesco, cheio de tentáculos que esmagam tudo pelo caminho. A cidade começa a desmoronar, o povo tá gritando, e parece que não tem mais jeito. Andrômeda tá prestes a ser devorada, e Hades está lá no meio do caos, se alimentando do medo das pessoas e ficando cada vez mais poderoso. Mas Perseu não desiste. Ele pega a cabeça da Medusa e, com a ajuda de Pégaso, um cavalo alado incrível que Zeus deu para ele voa até o Kraken. Só que chegar perto do monstro já é um desafio absurdo. O Kraken tenta derrubar ele. Os tentáculos estão destruindo tudo, e ainda tem o tempo correndo contra ele, porque Andrômeda está literalmente pendurada sobre o mar, prestes a cair. No último segundo, Perseu consegue ficar de frente para o Kraken e ergue a cabeça da Medusa. E aí acontece a mágica. O monstro, que parecia invencível, começa a virar pedra. É uma cena bem louca, porque o Kraken tenta resistir, grita, luta, mas não tem jeito. Ele fica totalmente petrificado e, no final, desmorona no mar, se desfazendo em pedaços. Argos está salva, mas calma, ainda tem o Hades para lidar. Depois que o Kraken é derrotado, Hades aparece de novo, furioso porque seu plano deu errado. Ele tenta acabar com Perseu usando toda a sua força, mas é aí que entra o lado semideus do nosso herói. Perseu invoca os poderes que herdou de Zeus
e consegue derrotar Hades, mandando ele de volta para o submundo. É um momento épico, porque Perseu finalmente aceita quem ele é, metade humano, metade Deus, e usa isso para proteger o que importa. Com tudo resolvido, Perseu volta para a cidade. Andrômeda está salva, o povo de Argos está em festa, e a paz é restaurada. Só que aí vem uma surpresa. Zeus aparece para conversar com Perseu. Ele agradece pelo que o filho fez e oferece a ele um lugar no Olimpo para viver como um deus. Mas Perseu recusa. Ele prefere ficar na terra, com os humanos, porque sabe que é aqui que ele pertence. E assim a história termina. Perseu, que começou como um simples pescador, se tornou um verdadeiro herói. Este é Perseu, um homem que, após perder sua família de forma trágica em consequência de uma batalha entre deuses e humanos, descobre fatos extraordinários sobre a sua natureza. Ele descobre ser filho de Zeus, fruto do relacionamento de sua mãe humana com essa criatura mágica. Em meio a essa descoberta, um grande conflito se levanta entre humanos e os seres mágicos. E Perseu terá que decidir em qual lado deseja lutar. Agora, o mundo dos humanos corre grande perigo, pois o maior titã de todos os tempos foi mandado para a Terra para destruir a cidade dos humanos. Existe somente uma arma que pode derrotá-lo: a cabeça da Medusa. Mas para consegui-la, Perseu terá que enfrentar muitos desafios e titãs poderosos para salvar o mundo dos humanos da destruição. Perseu não sabe de onde veio nem que ele tem uma origem especial. Ele foi encontrado ainda bebê boiando no mar dentro de um caixote de madeira, meio estilo Moisés, sabe? Quem o achou foi um pescador gente boa, que o cria como se fosse seu filho. Perseu cresce numa vida simples, pescando e ajudando a família. Até aí, tudo normal. Ele acha que é só mais um humano comum no meio de tantos outros. Mas, de repente, o mundo dele vira de cabeça para baixo. Perseu e sua família estão no barco pescando de boas, quando deuses começam a brigar lá no céu. O motivo? Os humanos pararam de respeitar os deuses e até quebraram as estátuas deles, mostrando que não tem mais medo. E mano, Zeus e Hades não curtem isso nem um pouco. É aí que Hades, o deus do submundo, dá as caras. Ele solta sua raiva na terra, mandando uns monstros gigantes, e o barco da família de Perseu é destruído no meio dessa treta divina. E aqui vem o baque. A família dele morre na hora. Sério, Perseu vê tudo, mas não consegue fazer nada para salvar ninguém. Ele sobrevive, mas fica cheio de raiva e tristeza. É nesse ponto que ele começa a se perguntar quem ele é de verdade e por que isso tudo aconteceu com ele. Logo depois, Perseu é levado para a cidade de Argos, que está num caos completo. A galera tá revoltada contra os deuses e ousando desafiá-los, mas mal sabem o perigo que isso traz. A rainha de Argos é tão arrogante que chega a dizer que sua filha, Andrômeda, é mais bonita que as deusas. Só que falar isso na frente dos deuses é pedir para dar ruim, né? Hades aparece de novo e dessa vez ele não tá pra brincadeira. Ele ameaça destruir toda a cidade usando o Kraken, um monstro gigantesco, caso eles não sacrifiquem Andrômeda em poucos dias. É nesse momento que Perseu descobre uma verdade que muda tudo. Ele não é só um pescador. Ele é filho de Zeus, o chefão dos deuses. Dá pra acreditar? O cara que achava que era só um humano normal descobre que tem sangue divino correndo nas veias. Mas, olha só, não é como se Perseu ficasse feliz com isso, não. Ele tá cheio de raiva de Zeus, porque acha que foi por causa dessas brigas dos deuses que sua família morreu. Ele não quer saber de ser um semideus ou de ganhar privilégios. Ele só quer vingança e principalmente proteger os humanos que ainda estão vivos. Perseu junta um grupo para ir atrás da única coisa que pode derrotar o Kraken, a cabeça da Medusa. Lembra dela? Aquela que transforma qualquer um em pedra só com o olhar? Pois é, para conseguir derrotar o maior monstro de todos os tempos, eles têm que passar por ela. E meu amigo, não vai ser nada fácil. Logo no começo da viagem, eles já dão de cara com problemas. Eles estão andando pelo deserto e Hades manda umas arpias, que são tipo pássaros gigantes meio demoníacos, para atacar o grupo. É uma luta bem tensa, e Perseu, que está aprendendo a lutar e usar as armas que deram para ele, tem que se virar para sobreviver. Ele ainda está tentando entender o que significa ser meio humano, meio deus, mas já percebe que vai ter que usar tudo o que tem, porque Hades não tá de brincadeira. Depois, no caminho, eles encontram uns caras muito estranhos, os Jin. Eles são tipo uns magos com corpos feitos de madeira
e um visual bem esquisito. No começo, parece que esses caras querem lutar contra eles, mas na real, eles acabam se unindo ao grupo. Os de Jin também querem derrotar o Kraken, porque sabem que se o monstro destruir Argus, o resto do mundo também tá ferrado. Com esse reforço, Perseu e sua galera continuam a jornada. Só que, de novo, Hades tenta acabar com eles. Ele manda 2 escorpiões gigantes para atacar o grupo. Cara, esses bichos são enormes, tipo do tamanho de uma casa, e muito rápidos. A luta é brutal, mas, com a ajuda dos de Jin, eles conseguem derrotar os escorpiões. Na real, os Jin conseguem controlar um deles e transformá-lo numa espécie de transporte gigante, o que ajuda muito na jornada. Aí, finalmente, eles chegam no lugar onde vivem as Greias, 3 bruxas cegas que dividem um único olho. As Greias sabem onde a Medusa está escondida, mas para contar, elas exigem algo em troca. É uma cena meio bizarra e tensa, mas Perseu consegue arrancar a informação delas. A Medusa vive no submundo, num lugar chamado Jardim de Pedra, cercada por estátuas de gente que ela já transformou em pedra. Quando o grupo chega lá, é pura tensão. Eles entram no covil da Medusa, que é um lugar cheio de labirintos e fogo. A Medusa é rápida, perigosa, e ninguém pode olhar diretamente para ela, senão já era. Um por um, os companheiros de Perseu vão sendo derrotados. Alguns são transformados em pedra, outros são mortos tentando lutar contra ela. É uma sequência bem pesada, porque você percebe que não tem como sair daquele lugar sem perdas. No final, só Perseu consegue chegar perto o suficiente da Medusa. Ele usa o reflexo do escudo para não olhar diretamente para ela e, com muita coragem, consegue cortar a cabeça dela. É uma vitória, mas também um momento triste, porque ele perdeu vários amigos no caminho. Agora ele tem a única arma capaz de derrotar o Kraken, mas ainda precisa voltar para Argus a tempo de impedir a destruição. Enquanto tudo isso está rolando, Hades está lá, manipulando os humanos de Argus e deixando tudo mais caótico. Ele está ficando cada vez mais forte, porque está absorvendo o medo e o desespero das pessoas. Para ele, quanto mais destruição, melhor, porque ele quer tomar o lugar de Zeus e dominar tudo. Depois de tudo que ele passou, perder amigos, enfrentar monstros gigantes e carregar uma cabeça de Medusa super perigosa, Perseu finalmente volta para Argos. Só que a situação por lá tá uma bagunça total. O povo tá apavorado, o rei não sabe mais o que fazer, e Hades está só esperando o momento certo para soltar o Kraken. E olha, o Kraken não é qualquer monstrinho, não. O bicho é enorme, tipo um monstro marinho gigantesco, cheio de tentáculos, que pode destruir a cidade inteira com um golpe. Ah, e lembra da Andrômeda, a princesa? Pois é, ela está sendo preparada para o sacrifício. A galera amarrou ela numa rocha gigante perto do mar, porque Hades disse que, se eles entregarem ela para o Kraken, talvez ele deixe o resto da cidade em paz. Mas é óbvio que isso é papo furado. Hades não quer só destruir Argos. Ele quer acabar com os humanos, e de quebra, enfraquecer Zeus para tomar o controle do Olimpo. E é nesse cenário caótico que Perseu chega. Ele está exausto, cheio de dúvidas, mas sabe que não pode desistir. Ele só tem uma chance: usar a cabeça da Medusa para transformar o Kraken em pedra. Só que antes mesmo do Kraken aparecer, Hades já dá um jeito de atrapalhar. Ele manda os seus servos atacarem Perseu para tentar impedir que ele chegue perto da princesa. É uma luta bem tensa, mas Perseu mostra que aprendeu a lutar como um verdadeiro guerreiro durante toda a jornada. Aí, finalmente, o Kraken surge. Mano, quando o monstro aparece, é uma cena épica. Ele é gigantesco, cheio de tentáculos que esmagam tudo pelo caminho. A cidade começa a desmoronar, o povo tá gritando, e parece que não tem mais jeito. Andrômeda tá prestes a ser devorada, e Hades está lá no meio do caos, se alimentando do medo das pessoas e ficando cada vez mais poderoso. Mas Perseu não desiste. Ele pega a cabeça da Medusa e, com a ajuda de Pégaso, um cavalo alado incrível que Zeus deu para ele voa até o Kraken. Só que chegar perto do monstro já é um desafio absurdo. O Kraken tenta derrubar ele. Os tentáculos estão destruindo tudo, e ainda tem o tempo correndo contra ele, porque Andrômeda está literalmente pendurada sobre o mar, prestes a cair. No último segundo, Perseu consegue ficar de frente para o Kraken e ergue a cabeça da Medusa. E aí acontece a mágica. O monstro, que parecia invencível, começa a virar pedra. É uma cena bem louca, porque o Kraken tenta resistir, grita, luta,
Mas não tem jeito. Ele fica totalmente petrificado e, no final, desmorona no mar, se desfazendo em pedaços. Argos está salva. Mas calma, ainda tem o Hades para lidar. Depois que o Kraken é derrotado, Hades aparece de novo, furioso porque seu plano deu errado. Ele tenta acabar com Perseu usando toda a sua força, mas é aí que entra o lado semideus do nosso herói. Perseu invoca os poderes que herdou de Zeus e consegue derrotar Hades, mandando ele de volta para o submundo. É um momento épico, porque Perseu finalmente aceita quem ele é, metade humano, metade Deus, e usa isso para proteger o que importa. Com tudo resolvido, Perseu volta para a cidade. Andrômeda está salva, o povo de Argos está em festa, e a paz é restaurada. Só que aí vem uma surpresa. Zeus aparece para conversar com Perseu. Ele agradece pelo que o filho fez e oferece a ele um lugar no Olimpo, para viver como um deus. Mas Perseu recusa. Ele prefere ficar na terra, com os humanos, porque sabe que é aqui que ele pertence. E assim a história termina. Perseu, que começou como um simples pescador, se tornou um verdadeiro herói. Este é Perseu, um homem que, após perder sua família de forma trágica em consequência de uma batalha entre deuses e humanos, descobre fatos extraordinários sobre a sua natureza. Ele descobre ser filho de Zeus, fruto do relacionamento de sua mãe humana com essa criatura mágica. Em meio a essa descoberta, um grande conflito se levanta entre humanos e os seres mágicos. E Perseu terá que decidir em qual lado deseja lutar. Agora, o mundo dos humanos corre grande perigo, pois o maior titã de todos os tempos foi mandado para a Terra para destruir a cidade dos humanos. Existe somente uma arma que pode derrotá-lo: a cabeça da Medusa. Mas para consegui-la, Perseu terá que enfrentar muitos desafios e titãs poderosos para salvar o mundo dos humanos da destruição. Perseu não sabe de onde veio nem que ele tem uma origem especial. Ele foi encontrado ainda bebê boiando no mar dentro de um caixote de madeira, meio estilo Moisés, sabe? Quem o achou foi um pescador gente boa, que o cria como se fosse seu filho. Perseu cresce numa vida simples, pescando e ajudando a família. Até aí, tudo normal. Ele acha que é só mais um humano comum no meio de tantos outros. Mas de repente o mundo dele vira de cabeça para baixo. Perseu e sua família estão no barco pescando de boas, quando deuses começam a brigar lá no céu. O motivo? Os humanos pararam de respeitar os deuses e até quebraram as estátuas deles, mostrando que não tem mais medo. E Mano, Zeus e Hades não curtem isso nem um pouco. É aí que Hades, o deus do submundo, dá as caras. Ele solta sua raiva na terra, mandando uns monstros gigantes, e o barco da família de Perseu é destruído no meio dessa treta divina. E aqui vem o baque. A família dele morre na hora. Sério, Perseu vê tudo, mas não consegue fazer nada para salvar ninguém. Ele sobrevive, mas fica cheio de raiva e tristeza. É nesse ponto que ele começa a se perguntar quem ele é de verdade e por que isso tudo aconteceu com ele. Logo depois, Perseu é levado para a cidade de Argos, que está num caos completo. A galera tá revoltada contra os deuses e ousando desafiá-los, mas mal sabem o perigo que isso traz. A rainha de Argos é tão arrogante que chega a dizer que sua filha, Andrômeda, é mais bonita que as deusas. Só que falar isso na frente dos deuses é pedir para dar ruim, né? Hades aparece de novo e dessa vez ele não tá pra brincadeira. Ele ameaça destruir toda a cidade usando o Kraken, um monstro gigantesco, caso eles não sacrifiquem Andrômeda em poucos dias. É nesse momento que Perseu descobre uma verdade que muda tudo. Ele não é só um pescador. Ele é filho de Zeus, o chefão dos deuses. Dá pra acreditar? O cara que achava que era só um humano normal descobre que tem sangue divino correndo nas veias. Mas, olha só, não é como se Perseu ficasse feliz com isso, não. Ele tá cheio de raiva de Zeus, porque acha que foi por causa dessas brigas dos deuses que sua família morreu. Ele não quer saber de ser um semideus ou de ganhar privilégios. Ele só quer vingança e principalmente proteger os humanos que ainda estão vivos. Perseu junta um grupo para ir atrás da única coisa que pode derrotar o Kraken, a cabeça da Medusa. Lembra dela? Aquela que transforma qualquer um em pedra só com o olhar? Pois é, para conseguir derrotar o maior monstro de todos os tempos, eles têm que passar por ela. E meu amigo, não vai ser nada fácil. Logo no começo da viagem, eles já dão de cara com problemas. Eles estão andando pelo deserto e Hades manda umas arpias, que são tipo pássaros gigantes meio demoníacos, para atacar o grupo.
É uma luta bem tensa, e Perseu, que está aprendendo a lutar e usar as armas que deram para ele, tem que se virar para sobreviver. Ele ainda está tentando entender o que significa ser meio humano, meio Deus, mas já percebe que vai ter que usar tudo o que tem, porque Hades não tá de brincadeira. Depois, no caminho, eles encontram uns caras muito estranhos, os Jin. Eles são tipo uns magos com corpos feitos de madeira e um visual bem esquisito. No começo, parece que esses caras querem lutar contra eles, mas na real, eles acabam se unindo ao grupo. Os de Jin também querem derrotar o Kraken, porque sabem que se o monstro destruir Argos, o resto do mundo também tá ferrado. Com esse reforço, Perseu e sua galera continuam a jornada. Só que, de novo, Hades tenta acabar com eles. Ele manda 2 escorpiões gigantes para atacar o grupo. Cara, esses bichos são enormes, tipo do tamanho de uma casa, e muito rápidos. A luta é brutal, mas, com a ajuda dos Jin, eles conseguem derrotar os escorpiões. Na real, os Jin conseguem controlar um deles e transformá-lo numa espécie de transporte gigante, o que ajuda muito na jornada. Aí, finalmente, eles chegam no lugar onde vivem as Greias, 3 bruxas cegas que dividem um único olho. As Greias sabem onde a Medusa está escondida, mas para contar, elas exigem algo em troca. É uma cena meio bizarra e tensa, mas Perseu consegue arrancar a informação delas. A Medusa vive no submundo, num lugar chamado Jardim de Pedra, cercada por estátuas de gente que ela já transformou em pedra. Quando o grupo chega lá, é pura tensão. Eles entram no covil da Medusa, que é um lugar cheio de labirintos e fogo. A Medusa é rápida, perigosa, e ninguém pode olhar diretamente para ela, senão já era. Um por um, os companheiros de Perseu vão sendo derrotados. Alguns são transformados em pedra, outros são mortos tentando lutar contra ela. É uma sequência bem pesada, porque você percebe que não tem como sair daquele lugar sem perdas. No final, só Perseu consegue chegar perto o suficiente da Medusa. Ele usa o reflexo do escudo para não olhar diretamente para ela e, com muita coragem, consegue cortar a cabeça dela. É uma vitória, mas também um momento triste, porque ele perdeu vários amigos no caminho. Agora ele tem a única arma capaz de derrotar o Kraken, mas ainda precisa voltar para Argos a tempo de impedir a destruição. Enquanto tudo isso está rolando, Hades está lá, manipulando os humanos de Argos e deixando tudo mais caótico. Ele está ficando cada vez mais forte, porque está absorvendo o medo e o desespero das pessoas. Para ele, quanto mais destruição, melhor, porque ele quer tomar o lugar de Zeus e dominar tudo. Depois de tudo que ele passou, perder amigos, enfrentar monstros gigantes e carregar uma cabeça de Medusa super perigosa, Perseu finalmente volta para Argos. Só que a situação por lá tá uma bagunça total. O povo tá apavorado, o rei não sabe mais o que fazer, e Hades está só esperando o momento certo para soltar o Kraken. E olha, o Kraken não é qualquer monstrinho, não. O bicho é enorme, tipo um monstro marinho gigantesco, cheio de tentáculos, que pode destruir a cidade inteira com um golpe. Ah, e lembra da Andrômeda, a princesa? Pois é, ela está sendo preparada para o sacrifício. A galera amarrou ela numa rocha gigante perto do mar, porque Hades disse que, se eles entregarem ela para o Kraken, talvez ele deixe o resto da cidade em paz. Mas é óbvio que isso é papo furado. Hades não quer só destruir Argos. Ele quer acabar com os humanos, e de quebra, enfraquecer Zeus para tomar o controle do Olimpo. E é nesse cenário caótico que Perseu chega. Ele está exausto, cheio de dúvidas, mas sabe que não pode desistir. Ele só tem uma chance: usar a cabeça da Medusa para transformar o Kraken em pedra. Só que antes mesmo do Kraken aparecer, Hades já dá um jeito de atrapalhar. Ele manda os seus servos atacarem Perseu para tentar impedir que ele chegue perto da princesa. É uma luta bem tensa, mas Perseu mostra que aprendeu a lutar como um verdadeiro guerreiro durante toda a jornada. Aí, finalmente, o Kraken surge. Mano, quando o monstro aparece, é uma cena épica. Ele é gigantesco, cheio de tentáculos que esmagam tudo pelo caminho. A cidade começa a desmoronar, o povo tá gritando, e parece que não tem mais jeito. Andrômeda tá prestes a ser devorada, e Hades está lá no meio do caos, se alimentando do medo das pessoas e ficando cada vez mais poderoso. Mas Perseu não desiste. Ele pega a cabeça da Medusa e, com a ajuda de Pégaso, um cavalo alado incrível que Zeus deu para ele, ele voa até o Kraken. Só que chegar perto do monstro já é um desafio absurdo.
O Kraken tenta derrubar ele. Os tentáculos estão destruindo tudo, e ainda tem o tempo correndo contra ele, porque Andrômeda está literalmente pendurada sobre o mar, prestes a cair. No último segundo, Perseu consegue ficar de frente para o Kraken e ergue a cabeça da Medusa. E aí acontece a mágica. O monstro, que parecia invencível, começa a virar pedra. É uma cena bem louca, porque o Kraken tenta resistir, grita, luta, mas não tem jeito. Ele fica totalmente petrificado e, no final, desmorona no mar, se desfazendo em pedaços. Argos está salva. Mas calma, ainda tem o Hades para lidar. Depois que o Kraken é derrotado, Hades aparece de novo, furioso porque seu plano deu errado. Ele tenta acabar com Perseu usando toda a sua força, mas é aí que entra o lado semideus do nosso herói. Perseu invoca os poderes que herdou de Zeus e consegue derrotar Hades, mandando ele de volta para o submundo. É um momento épico, porque Perseu finalmente aceita quem ele é, metade humano, metade Deus, e usa isso para proteger o que importa. Com tudo resolvido, Perseu volta para a cidade. Andrômeda está salva, o povo de Argos está em festa, e a paz é restaurada. Só que aí vem uma surpresa. Zeus aparece para conversar com Perseu. Ele agradece pelo que o filho fez e oferece a ele um lugar no Olimpo para viver como um deus. Mas Perseu recusa. Ele prefere ficar na terra, com os humanos, porque sabe que é aqui que ele pertence. E assim a história termina. Perseu, que começou como um simples pescador, se tornou um verdadeiro herói. Este é Perseu, um homem que, após perder sua família de forma trágica em consequência de uma batalha entre deuses e humanos, descobre fatos extraordinários sobre a sua natureza. Ele descobre ser filho de Zeus, fruto do relacionamento de sua mãe humana com essa criatura mágica. Em meio a essa descoberta, um grande conflito se levanta entre humanos e os seres mágicos. E Perseu terá que decidir em qual lado deseja lutar. Agora, o mundo dos humanos corre grande perigo, pois o maior titã de todos os tempos foi mandado para a Terra para destruir a cidade dos humanos. Existe somente uma arma que pode derrotá-lo: a cabeça da Medusa. Mas para consegui-la, Perseu terá que enfrentar muitos desafios e titãs poderosos para salvar o mundo dos humanos da destruição. Perseu não sabe de onde veio nem que ele tem uma origem especial. Ele foi encontrado ainda bebê boiando no mar dentro de um caixote de madeira, meio estilo Moisés, sabe? Quem o achou foi um pescador gente boa, que o cria como se fosse seu filho. Perseu cresce numa vida simples, pescando e ajudando a família. Até aí, tudo normal. Ele acha que é só mais um humano comum no meio de tantos outros. Mas, de repente, o mundo dele vira de cabeça para baixo. Perseu e sua família estão no barco pescando de boas, quando deuses começam a brigar lá no céu. O motivo? Os humanos pararam de respeitar os deuses e até quebraram as estátuas deles, mostrando que não tem mais medo. E Mano, Zeus e Hades não curtem isso nem um pouco. É aí que Hades, o deus do submundo, dá as caras. Ele solta sua raiva na terra, mandando uns monstros gigantes, e o barco da família de Perseu é destruído no meio dessa treta divina. E aqui vem o baque. A família dele morre na hora. Sério, Perseu vê tudo, mas não consegue fazer nada para salvar ninguém. Ele sobrevive, mas fica cheio de raiva e tristeza. É nesse ponto que ele começa a se perguntar quem ele é de verdade e por que isso tudo aconteceu com ele. Logo depois, Perseu é levado para a cidade de Argos, que está num caos completo. A galera está revoltada contra os deuses e ousando desafiá-los, mas mal sabem o perigo que isso traz. A rainha de Argos é tão arrogante que chega a dizer que sua filha, Andrômeda, é mais bonita que as deusas. Só que falar isso na frente dos deuses é pedir para dar ruim, né? Hades aparece de novo e dessa vez ele não tá pra brincadeira. Ele ameaça destruir toda a cidade usando o Kraken, um monstro gigantesco, caso eles não sacrifiquem Andrômeda em poucos dias. É nesse momento que Perseu descobre uma verdade que muda tudo. Ele não é só um pescador. Ele é filho de Zeus, o chefão dos deuses. Dá pra acreditar? O cara que achava que era só um humano normal descobre que tem sangue divino correndo nas veias. Mas, olha só, não é como se Perseu ficasse feliz com isso, não. Ele tá cheio de raiva de Zeus, porque acha que foi por causa dessas brigas dos deuses que sua família morreu. Ele não quer saber de ser um semideus ou de ganhar privilégios. Ele só quer vingança e principalmente proteger os humanos que ainda estão vivos.
Perseu junta um grupo para ir atrás da única coisa que pode derrotar o Kraken, a cabeça da Medusa. Lembra dela? Aquela que transforma qualquer um em pedra só com o olhar? Pois é, para conseguir derrotar o maior monstro de todos os tempos, eles têm que passar por ela. E meu amigo, não vai ser nada fácil. Logo no começo da viagem, eles já dão de cara com problemas. Eles estão andando pelo deserto e Hades manda umas arpias, que são tipo pássaros gigantes meio demoníacos, para atacar o grupo. É uma luta bem tensa, e Perseu, que está aprendendo a lutar e usar as armas que deram para ele, tem que se virar para sobreviver. Ele ainda está tentando entender o que significa ser meio humano, meio Deus, mas já percebe que vai ter que usar tudo o que tem, porque Hades não tá de brincadeira. Depois, no caminho, eles encontram uns caras muito estranhos, os Jin. Eles são tipo uns magos com corpos feitos de madeira e um visual bem esquisito. No começo, parece que esses caras querem lutar contra eles, mas na real, eles acabam se unindo ao grupo. Os de Jin também querem derrotar o Kraken, porque sabem que se o monstro destruir Argos, o resto do mundo também tá ferrado. Com esse reforço, Perseu e sua galera continuam a jornada. Só que, de novo, Hades tenta acabar com eles. Ele manda 2 escorpiões gigantes para atacar o grupo. Cara, esses bichos são enormes, tipo do tamanho de uma casa, e muito rápidos. A luta é brutal, mas, com a ajuda dos Jin, eles conseguem derrotar os escorpiões. Na real, os Jin conseguem controlar um deles e transformá-lo numa espécie de transporte gigante, o que ajuda muito na jornada. Aí, finalmente, eles chegam no lugar onde vivem as Greias, 3 bruxas cegas que dividem um único olho. As Greias sabem onde a Medusa está escondida, mas para contar, elas exigem algo em troca. É uma cena meio bizarra e tensa, mas Perseu consegue arrancar a informação delas. A Medusa vive no submundo, num lugar chamado Jardim de Pedra, cercada por estátuas de gente que ela já transformou em pedra. Quando o grupo chega lá, é pura tensão. Eles entram no covil da Medusa, que é um lugar cheio de labirintos e fogo. A Medusa é rápida, perigosa, e ninguém pode olhar diretamente para ela, senão já era. Um por um, os companheiros de Perseu vão sendo derrotados. Alguns são transformados em pedra, outros são mortos tentando lutar contra ela. É uma sequência bem pesada, porque você percebe que não tem como sair daquele lugar sem perdas. No final, só Perseu consegue chegar perto o suficiente da Medusa. Ele usa o reflexo do escudo para não olhar diretamente para ela e, com muita coragem, consegue cortar a cabeça dela. É uma vitória, mas também um momento triste, porque ele perdeu vários amigos no caminho. Agora ele tem a única arma capaz de derrotar o Kraken, mas ainda precisa voltar para Argos a tempo de impedir a destruição. Enquanto tudo isso tá rolando, Hades está lá, manipulando os humanos de Argos e deixando tudo mais caótico. Ele tá ficando cada vez mais forte, porque tá absorvendo o medo e o desespero das pessoas. Para ele, quanto mais destruição, melhor, porque ele quer tomar o lugar de Zeus e dominar tudo. Depois de tudo que ele passou, perder amigos, enfrentar monstros gigantes e carregar uma cabeça de Medusa super perigosa, Perseu finalmente volta para Argos. Só que a situação por lá tá uma bagunça total. O povo tá apavorado, o rei não sabe mais o que fazer, e Hades está só esperando o momento certo para soltar o Kraken. E olha, o Kraken não é qualquer monstrinho, não. O bicho é enorme, tipo um monstro marinho gigantesco, cheio de tentáculos, que pode destruir a cidade inteira com um golpe. Ah, e lembra da Andrômeda, a princesa? Pois é, ela está sendo preparada para o sacrifício. A galera amarrou ela numa rocha gigante perto do mar, porque Hades disse que, se eles entregarem ela para o Kraken, talvez ele deixe o resto da cidade em paz. Mas é óbvio que isso é papo furado. Hades não quer só destruir Argos. Ele quer acabar com os humanos, e de quebra, enfraquecer Zeus para tomar o controle do Olimpo. E é nesse cenário caótico que Perseu chega. Ele está exausto, cheio de dúvidas, mas sabe que não pode desistir. Ele só tem uma chance: usar a cabeça da Medusa para transformar o Kraken em pedra. Só que antes mesmo do Kraken aparecer, Hades já dá um jeito de atrapalhar. Ele manda os seus servos atacarem Perseu para tentar impedir que ele chegue perto da princesa. É uma luta bem tensa, mas Perseu mostra que aprendeu a lutar como um verdadeiro guerreiro durante toda a jornada. Aí, finalmente, o Kraken surge. Mano, quando o monstro aparece, é uma cena épica. Ele é gigantesco,
cheio de tentáculos que esmagam tudo pelo caminho. A cidade começa a desmoronar, o povo tá gritando, e parece que não tem mais jeito. Andrômeda tá prestes a ser devorada, e Hades está lá no meio do caos, se alimentando do medo das pessoas e ficando cada vez mais poderoso. Mas Perseu não desiste. Ele pega a cabeça da Medusa e, com a ajuda de Pégaso, um cavalo alado incrível que Zeus deu para ele voa até o Kraken. Só que chegar perto do monstro já é um desafio absurdo. O Kraken tenta derrubar ele. Os tentáculos estão destruindo tudo, e ainda tem o tempo correndo contra ele, porque Andrômeda está literalmente pendurada sobre o mar, prestes a cair. No último segundo, Perseu consegue ficar de frente para o Kraken e ergue a cabeça da Medusa. E aí acontece a mágica. O monstro, que parecia invencível, começa a virar pedra. É uma cena bem louca, porque o Kraken tenta resistir, grita, luta, mas não tem jeito. Ele fica totalmente petrificado e, no final, desmorona no mar, se desfazendo em pedaços. Argos está salva, mas calma, ainda tem o Hades para lidar. Depois que o Kraken é derrotado, Hades aparece de novo, furioso porque seu plano deu errado. Ele tenta acabar com Perseu usando toda a sua força, mas é aí que entra o lado semideus do nosso herói. Perseu invoca os poderes que herdou de Zeus e consegue derrotar Hades, mandando ele de volta para o submundo. É um momento épico, porque Perseu finalmente aceita quem ele é, metade humano, metade Deus, e usa isso para proteger o que importa. Com tudo resolvido, Perseu volta para a cidade. Andrômeda está salva, o povo de Argos está em festa, e a paz é restaurada. Só que aí vem uma surpresa. Zeus aparece para conversar com Perseu. Ele agradece pelo que o filho fez e oferece a ele um lugar no Olimpo para viver como um deus. Mas Perseu recusa. Ele prefere ficar na terra, com os humanos, porque sabe que é aqui que ele pertence. E assim a história termina. Perseu, que começou como um simples pescador, se tornou um verdadeiro herói. Este é Perseu, um homem que, após perder sua família de forma trágica em consequência de uma batalha entre deuses e humanos, descobre fatos extraordinários sobre a sua natureza. Ele descobre ser filho de Zeus, fruto do relacionamento de sua mãe humana com essa criatura mágica. Em meio a essa descoberta, um grande conflito se levanta entre humanos e os seres mágicos. E Perseu terá que decidir em qual lado deseja lutar. Agora, o mundo dos humanos corre grande perigo, pois o maior titã de todos os tempos foi mandado para a Terra para destruir a cidade dos humanos. Existe somente uma arma que pode derrotá-lo: a cabeça da Medusa. Mas para consegui-la, Perseu terá que enfrentar muitos desafios e titãs poderosos para salvar o mundo dos humanos da destruição. Perseu não sabe de onde veio nem que ele tem uma origem especial. Ele foi encontrado ainda bebê boiando no mar dentro de um caixote de madeira, meio estilo Moisés, sabe? Quem o achou foi um pescador gente boa, que o cria como se fosse seu filho. Perseu cresce numa vida simples, pescando e ajudando a família. Até aí, tudo normal. Ele acha que é só mais um humano comum no meio de tantos outros. Mas, de repente, o mundo dele vira de cabeça para baixo. Perseu e sua família estão no barco pescando de boas, quando deuses começam a brigar lá no céu. O motivo? Os humanos pararam de respeitar os deuses e até quebraram as estátuas deles, mostrando que não tem mais medo. E Mano, Zeus e Hades não curtem isso nem um pouco. É aí que Hades, o deus do submundo, dá as caras. Ele solta sua raiva na terra, mandando uns monstros gigantes, e o barco da família de Perseu é destruído no meio dessa treta divina. E aqui vem o baque. A família dele morre na hora. Sério, Perseu vê tudo, mas não consegue fazer nada para salvar ninguém. Ele sobrevive, mas fica cheio de raiva e tristeza. É nesse ponto que ele começa a se perguntar quem ele é de verdade e por que isso tudo aconteceu com ele. Logo depois, Perseu é levado para a cidade de Argos, que está num caos completo. A galera está revoltada contra os deuses e ousando desafiá-los, mas mal sabem o perigo que isso traz. A rainha de Argos é tão arrogante que chega a dizer que sua filha, Andrômeda, é mais bonita que as deusas. Só que falar isso na frente dos deuses é pedir para dar ruim, né? Hades aparece de novo e dessa vez ele não tá pra brincadeira. Ele ameaça destruir toda a cidade usando o Kraken, um monstro gigantesco, caso eles não sacrifiquem Andrômeda em poucos dias. É nesse momento que Perseu descobre uma verdade que muda tudo. Ele não é só um pescador. Ele é filho de Zeus,
O chefão dos deuses. Dá pra acreditar? O cara que achava que era só um humano normal descobre que tem sangue divino correndo nas veias. Mas, olha só, não é como se Perseu ficasse feliz com isso, não. Ele tá cheio de raiva de Zeus, porque acha que foi por causa dessas brigas dos deuses que sua família morreu. Ele não quer saber de ser um semideus ou de ganhar privilégios. Ele só quer vingança e principalmente proteger os humanos que ainda estão vivos. Perseu junta um grupo para ir atrás da única coisa que pode derrotar o Kraken, a cabeça da Medusa. Lembra dela? Aquela que transforma qualquer um em pedra só com o olhar? Pois é, para conseguir derrotar o maior monstro de todos os tempos, eles têm que passar por ela. E meu amigo, não vai ser nada fácil. Logo no começo da viagem, eles já dão de cara com problemas. Eles estão andando pelo deserto e Hades manda umas arpias, que são tipo pássaros gigantes meio demoníacos, para atacar o grupo. É uma luta bem tensa, e Perseu, que está aprendendo a lutar e usar as armas que deram para ele, tem que se virar para sobreviver. Ele ainda está tentando entender o que significa ser meio humano, meio deus, mas já percebe que vai ter que usar tudo o que tem, porque Hades não tá de brincadeira. Depois, no caminho, eles encontram uns caras muito estranhos, os Jin. Eles são tipo uns magos com corpos feitos de madeira e um visual bem esquisito. No começo, parece que esses caras querem lutar contra eles, mas na real, eles acabam se unindo ao grupo. Os de Jin também querem derrotar o Kraken, porque sabem que se o monstro destruir Argos, o resto do mundo também tá ferrado. Com esse reforço, Perseu e sua galera continuam a jornada. Só que, de novo, Hades tenta acabar com eles. Ele manda 2 escorpiões gigantes para atacar o grupo. Cara, esses bichos são enormes, tipo do tamanho de uma casa, e muito rápidos. A luta é brutal, mas, com a ajuda dos Jin, eles conseguem derrotar os escorpiões. Na real, os Jin conseguem controlar um deles e transformá-lo numa espécie de transporte gigante, o que ajuda muito na jornada. Aí, finalmente, eles chegam no lugar onde vivem as Greias, 3 bruxas cegas que dividem um único olho. As Greias sabem onde a Medusa está escondida, mas para contar, elas exigem algo em troca. É uma cena meio bizarra e tensa, mas Perseu consegue arrancar a informação delas. A Medusa vive no submundo, num lugar chamado Jardim de Pedra, cercada por estátuas de gente que ela já transformou em pedra. Quando o grupo chega lá, é pura tensão. Eles entram no covil da Medusa, que é um lugar cheio de labirintos e fogo. A Medusa é rápida, perigosa, e ninguém pode olhar diretamente para ela, senão já era. Um por um, os companheiros de Perseu vão sendo derrotados. Alguns são transformados em pedra, outros são mortos tentando lutar contra ela. É uma sequência bem pesada, porque você percebe que não tem como sair daquele lugar sem perdas. No final, só Perseu consegue chegar perto o suficiente da Medusa. Ele usa o reflexo do escudo para não olhar diretamente para ela e, com muita coragem, consegue cortar a cabeça dela. É uma vitória, mas também um momento triste, porque ele perdeu vários amigos no caminho. Agora ele tem a única arma capaz de derrotar o Kraken, mas ainda precisa voltar para Argos a tempo de impedir a destruição. Enquanto tudo isso está rolando, Hades está lá, manipulando os humanos de Argos e deixando tudo mais caótico. Ele está ficando cada vez mais forte, porque está absorvendo o medo e o desespero das pessoas. Para ele, quanto mais destruição, melhor, porque ele quer tomar o lugar de Zeus e dominar tudo. Depois de tudo que ele passou, perder amigos, enfrentar monstros gigantes e carregar uma cabeça de Medusa super perigosa, Perseu finalmente volta para Argos. Só que a situação por lá tá uma bagunça total. O povo tá apavorado, o rei não sabe mais o que fazer, e Hades está só esperando o momento certo para soltar o Kraken. E olha, o Kraken não é qualquer monstrinho, não. O bicho é enorme, tipo um monstro marinho gigantesco, cheio de tentáculos, que pode destruir a cidade inteira com um golpe. Ah, e lembra da Andrômeda, a princesa? Pois é, ela está sendo preparada para o sacrifício. A galera amarrou ela numa rocha gigante perto do mar, porque Hades disse que, se eles entregarem ela para o Kraken, talvez ele deixe o resto da cidade em paz. Mas é óbvio que isso é papo furado. Hades não quer só destruir Argos. Ele quer acabar com os humanos, e de quebra, enfraquecer Zeus para tomar o controle do Olimpo. E é nesse cenário caótico que Perseu chega. Ele está exausto, cheio de dúvidas, mas sabe que não pode desistir. Ele só tem uma chance.
usar a cabeça da Medusa para transformar o Kraken em pedra. Só que antes mesmo do Kraken aparecer, Hades já dá um jeito de atrapalhar. Ele manda os seus servos atacarem Perseu para tentar impedir que ele chegue perto da princesa. É uma luta bem tensa, mas Perseu mostra que aprendeu a lutar como um verdadeiro guerreiro durante toda a jornada. Aí, finalmente, o Kraken surge. Mano, quando o monstro aparece, é uma cena épica. Ele é gigantesco, cheio de tentáculos que esmagam tudo pelo caminho. A cidade começa a desmoronar, o povo tá gritando, e parece que não tem mais jeito. Andrômeda tá prestes a ser devorada, e Hades está lá no meio do caos, se alimentando do medo das pessoas e ficando cada vez mais poderoso. Mas Perseu não desiste. Ele pega a cabeça da Medusa e, com a ajuda de Pégaso, um cavalo alado incrível que Zeus deu para ele voa até o Kraken. Só que chegar perto do monstro já é um desafio absurdo. O Kraken tenta derrubar ele. Os tentáculos estão destruindo tudo, e ainda tem o tempo correndo contra ele, porque Andrômeda está literalmente pendurada sobre o mar, prestes a cair. No último segundo, Perseu consegue ficar de frente para o Kraken e ergue a cabeça da Medusa. E aí acontece a mágica. O monstro, que parecia invencível, começa a virar pedra. É uma cena bem louca, porque o Kraken tenta resistir, grita, luta, mas não tem jeito. Ele fica totalmente petrificado e, no final, desmorona no mar, se desfazendo em pedaços. Argos está salva. Mas calma, ainda tem o Hades para lidar. Depois que o Kraken é derrotado, Hades aparece de novo, furioso porque seu plano deu errado. Ele tenta acabar com Perseu usando toda a sua força, mas é aí que entra o lado semideus do nosso herói. Perseu invoca os poderes que herdou de Zeus e consegue derrotar Hades, mandando ele de volta para o submundo. É um momento épico, porque Perseu finalmente aceita quem ele é, metade humano, metade Deus, e usa isso para proteger o que importa. Com tudo resolvido, Perseu volta para a cidade. Andrômeda está salva, o povo de Argos está em festa, e a paz é restaurada. Só que aí vem uma surpresa. Zeus aparece para conversar com Perseu. Ele agradece pelo que o filho fez e oferece a ele um lugar no Olimpo, para viver como um deus. Mas Perseu recusa. Ele prefere ficar na terra, com os humanos, porque sabe que é aqui que ele pertence. E assim a história termina. Perseu, que começou como um simples pescador, se tornou um verdadeiro herói. Este é Perseu, um homem que, após perder sua família de forma trágica em consequência de uma batalha entre deuses e humanos, descobre fatos extraordinários sobre a sua natureza. Ele descobre ser filho de Zeus, fruto do relacionamento de sua mãe humana com essa criatura mágica. Em meio a essa descoberta, um grande conflito se levanta entre humanos e os seres mágicos. E Perseu terá que decidir em qual lado deseja lutar. Agora, o mundo dos humanos corre grande perigo, pois o maior titã de todos os tempos foi mandado para a Terra para destruir a cidade dos humanos. Existe somente uma arma que pode derrotá-lo: a cabeça da Medusa. Mas para consegui-la, Perseu terá que enfrentar muitos desafios e titãs poderosos para salvar o mundo dos humanos da destruição. Perseu não sabe de onde veio nem que ele tem uma origem especial. Ele foi encontrado ainda bebê boiando no mar dentro de um caixote de madeira, meio estilo Moisés, sabe? Quem o achou foi um pescador gente boa, que o cria como se fosse seu filho. Perseu cresce numa vida simples, pescando e ajudando a família. Até aí, tudo normal. Ele acha que é só mais um humano comum no meio de tantos outros. Mas, de repente, o mundo dele vira de cabeça para baixo. Perseu e sua família estão no barco pescando de boas, quando deuses começam a brigar lá no céu. O motivo? Os humanos pararam de respeitar os deuses e até quebraram as estátuas deles, mostrando que não tem mais medo. E Mano, Zeus e Hades não curtem isso nem um pouco. É aí que Hades, o deus do submundo, dá as caras. Ele solta sua raiva na terra, mandando uns monstros gigantes, e o barco da família de Perseu é destruído no meio dessa treta divina. E aqui vem o baque. A família dele morre na hora. Sério, Perseu vê tudo, mas não consegue fazer nada para salvar ninguém. Ele sobrevive, mas fica cheio de raiva e tristeza. É nesse ponto que ele começa a se perguntar quem ele é de verdade e por que isso tudo aconteceu com ele. Logo depois, Perseu é levado para a cidade de Argos, que está num caos completo. A galera está revoltada contra os deuses e ousando desafiá-los, mas mal sabem o perigo que isso traz.
A rainha de Argos é tão arrogante que chega a dizer que sua filha, Andrômeda, é mais bonita que as deusas. Só que falar isso na frente dos deuses é pedir para dar ruim, né? Hades aparece de novo e dessa vez ele não tá pra brincadeira. Ele ameaça destruir toda a cidade usando o Kraken, um monstro gigantesco, caso eles não sacrifiquem Andrômeda em poucos dias. É nesse momento que Perseu descobre uma verdade que muda tudo. Ele não é só um pescador. Ele é filho de Zeus, o chefão dos deuses. Dá pra acreditar? O cara que achava que era só um humano normal, descobre que tem sangue divino correndo nas veias. Mas, olha só, não é como se Perseu ficasse feliz com isso, não. Ele tá cheio de raiva de Zeus, porque acha que foi por causa dessas brigas dos deuses que sua família morreu. Ele não quer saber de ser um semideus ou de ganhar privilégios. Ele só quer vingança e principalmente proteger os humanos que ainda estão vivos. Perseu junta um grupo para ir atrás da única coisa que pode derrotar o Kraken, a cabeça da Medusa. Lembra dela? Aquela que transforma qualquer um em pedra só com o olhar? Pois é, para conseguir derrotar o maior monstro de todos os tempos, eles têm que passar por ela. E meu amigo, não vai ser nada fácil. Logo no começo da viagem, eles já dão de cara com problemas. Eles estão andando pelo deserto e Hades manda umas arpias, que são tipo pássaros gigantes meio demoníacos, para atacar o grupo. É uma luta bem tensa, e Perseu, que está aprendendo a lutar e usar as armas que deram para ele, tem que se virar para sobreviver. Ele ainda está tentando entender o que significa ser meio humano, meio deus, mas já percebe que vai ter que usar tudo o que tem, porque Hades não tá de brincadeira. Depois, no caminho, eles encontram uns caras muito estranhos, os Jin. Eles são tipo uns magos com corpos feitos de madeira e um visual bem esquisito. No começo, parece que esses caras querem lutar contra eles, mas na real, eles acabam se unindo ao grupo. Os de Jin também querem derrotar o Kraken, porque sabem que se o monstro destruir Argos, o resto do mundo também tá ferrado. Com esse reforço, Perseu e sua galera continuam a jornada. Só que, de novo, Hades tenta acabar com eles. Ele manda 2 escorpiões gigantes para atacar o grupo. Cara, esses bichos são enormes, tipo do tamanho de uma casa, e muito rápidos. A luta é brutal, mas, com a ajuda dos Jin, eles conseguem derrotar os escorpiões. Na real, os Jin conseguem controlar um deles e transformá-lo numa espécie de transporte gigante, o que ajuda muito na jornada. Aí, finalmente, eles chegam no lugar onde vivem as Greias, 3 bruxas cegas que dividem um único olho. As Greias sabem onde a Medusa está escondida, mas para contar, elas exigem algo em troca. É uma cena meio bizarra e tensa, mas Perseu consegue arrancar a informação delas. A Medusa vive no submundo, num lugar chamado Jardim de Pedra, cercada por estátuas de gente que ela já transformou em pedra. Quando o grupo chega lá, é pura tensão. Eles entram no covil da Medusa, que é um lugar cheio de labirintos e fogo. A Medusa é rápida, perigosa, e ninguém pode olhar diretamente para ela, senão já era. Um por um, os companheiros de Perseu vão sendo derrotados. Alguns são transformados em pedra, outros são mortos tentando lutar contra ela. É uma sequência bem pesada, porque você percebe que não tem como sair daquele lugar sem perdas. No final, só Perseu consegue chegar perto o suficiente da Medusa. Ele usa o reflexo do escudo para não olhar diretamente para ela e, com muita coragem, consegue cortar a cabeça dela. É uma vitória, mas também um momento triste, porque ele perdeu vários amigos no caminho. Agora ele tem a única arma capaz de derrotar o Kraken, mas ainda precisa voltar para Argos a tempo de impedir a destruição. Enquanto tudo isso tá rolando, Hades está lá, manipulando os humanos de Argos e deixando tudo mais caótico. Ele tá ficando cada vez mais forte, porque tá absorvendo o medo e o desespero das pessoas. Para ele, quanto mais destruição, melhor, porque ele quer tomar o lugar de Zeus e dominar tudo. Depois de tudo que ele passou, perder amigos, enfrentar monstros gigantes e carregar uma cabeça de Medusa super perigosa, Perseu finalmente volta para Argos. Só que a situação por lá tá uma bagunça total. O povo tá apavorado, o rei não sabe mais o que fazer, e Hades está só esperando o momento certo para soltar o Kraken. E olha, o Kraken não é qualquer monstrinho, não. O bicho é enorme, tipo um monstro marinho gigantesco, cheio de tentáculos, que pode destruir a cidade inteira com um golpe. Ah, e lembra da Andrômeda, a princesa? Pois é, ela está sendo preparada para o sacrifício.
A galera amarrou ela numa rocha gigante perto do mar, porque Hades disse que, se eles entregarem ela para o Kraken, talvez ele deixe o resto da cidade em paz. Mas é óbvio que isso é papo furado. Hades não quer só destruir Argos. Ele quer acabar com os humanos e, de quebra, enfraquecer Zeus para tomar o controle do Olimpo. E é nesse cenário caótico que Perseu chega. Ele está exausto, cheio de dúvidas, mas sabe que não pode desistir. Ele só tem uma chance: usar a cabeça da Medusa para transformar o Kraken em pedra. Só que antes mesmo do Kraken aparecer, Hades já dá um jeito de atrapalhar. Ele manda os seus servos atacarem Perseu para tentar impedir que ele chegue perto da princesa. É uma luta bem tensa, mas Perseu mostra que aprendeu a lutar como um verdadeiro guerreiro durante toda a jornada. Aí, finalmente, o Kraken surge. Mano, quando o monstro aparece, é uma cena épica. Ele é gigantesco, cheio de tentáculos que esmagam tudo pelo caminho. A cidade começa a desmoronar, o povo tá gritando, e parece que não tem mais jeito. Andrômeda tá prestes a ser devorada, e Hades está lá no meio do caos, se alimentando do medo das pessoas e ficando cada vez mais poderoso. Mas Perseu não desiste. Ele pega a cabeça da Medusa e, com a ajuda de Pégaso, um cavalo alado incrível que Zeus deu para ele voa até o Kraken. Só que chegar perto do monstro já é um desafio absurdo. O Kraken tenta derrubar ele. Os tentáculos estão destruindo tudo, e ainda tem o tempo correndo contra ele, porque Andrômeda está literalmente pendurada sobre o mar, prestes a cair. No último segundo, Perseu consegue ficar de frente para o Kraken e ergue a cabeça da Medusa. E aí acontece a mágica. O monstro, que parecia invencível, começa a virar pedra. É uma cena bem louca, porque o Kraken tenta resistir, grita, luta, mas não tem jeito. Ele fica totalmente petrificado e, no final, desmorona no mar, se desfazendo em pedaços. Argos está salva, mas calma, ainda tem o Hades para lidar. Depois que o Kraken é derrotado, Hades aparece de novo, furioso porque seu plano deu errado. Ele tenta acabar com Perseu usando toda a sua força, mas é aí que entra o lado semideus do nosso herói. Perseu invoca os poderes que herdou de Zeus e consegue derrotar Hades, mandando ele de volta para o submundo. É um momento épico, porque Perseu finalmente aceita quem ele é, metade humano, metade Deus, e usa isso para proteger o que importa. Com tudo resolvido, Perseu volta para a cidade. Andrômeda está salva, o povo de Argos está em festa, e a paz é restaurada. Só que aí vem uma surpresa. Zeus aparece para conversar com Perseu. Ele agradece pelo que o filho fez e oferece a ele um lugar no Olimpo para viver como um deus. Mas Perseu recusa. Ele prefere ficar na terra, com os humanos, porque sabe que é aqui que ele pertence. E assim a história termina. Perseu, que começou como um simples pescador, se tornou um verdadeiro herói. Este é Perseu, um homem que, após perder sua família de forma trágica em consequência de uma batalha entre deuses e humanos, descobre fatos extraordinários sobre a sua natureza. Ele descobre ser filho de Zeus, fruto do relacionamento de sua mãe humana com essa criatura mágica. Em meio a essa descoberta, um grande conflito se levanta entre humanos e os seres mágicos. E Perseu terá que decidir em qual lado deseja lutar. Agora, o mundo dos humanos corre grande perigo, pois o maior titã de todos os tempos foi mandado para a Terra para destruir a cidade dos humanos. Existe somente uma arma que pode derrotá-lo: a cabeça da Medusa. Mas para consegui-la, Perseu terá que enfrentar muitos desafios e titãs poderosos para salvar o mundo dos humanos da destruição. Perseu não sabe de onde veio nem que ele tem uma origem especial. Ele foi encontrado ainda bebê boiando no mar dentro de um caixote de madeira, meio estilo Moisés, sabe? Quem o achou foi um pescador gente boa, que o cria como se fosse seu filho. Perseu cresce numa vida simples, pescando e ajudando a família. Até aí, tudo normal. Ele acha que é só mais um humano comum no meio de tantos outros. Mas, de repente, o mundo dele vira de cabeça para baixo. Perseu e sua família estão no barco pescando de boas, quando deuses começam a brigar lá no céu. O motivo? Os humanos pararam de respeitar os deuses e até quebraram as estátuas deles, mostrando que não tem mais medo. E mano, Zeus e Hades não curtem isso nem um pouco. É aí que Hades, o deus do submundo, dá as caras. Ele solta sua raiva na terra, mandando uns monstros gigantes, e o barco da família de Perseu é destruído no meio dessa treta divina.
E aqui vem o baque. A família dele morre na hora. Sério, Perseu vê tudo, mas não consegue fazer nada para salvar ninguém. Ele sobrevive, mas fica cheio de raiva e tristeza. É nesse ponto que ele começa a se perguntar quem ele é de verdade e por que isso tudo aconteceu com ele. Logo depois, Perseu é levado para a cidade de Argos, que está num caos completo. A galera tá revoltada contra os deuses e ousando desafiá-los, mas mal sabem o perigo que isso traz. A rainha de Argos é tão arrogante que chega a dizer que sua filha, Andrômeda, é mais bonita que as deusas. Só que falar isso na frente dos deuses é pedir para dar ruim, né? Hades aparece de novo e dessa vez ele não tá pra brincadeira. Ele ameaça destruir toda a cidade usando o Kraken, um monstro gigantesco, caso eles não sacrifiquem Andrômeda em poucos dias. É nesse momento que Perseu descobre uma verdade que muda tudo. Ele não é só um pescador. Ele é filho de Zeus, o chefão dos deuses. Dá pra acreditar? O cara que achava que era só um humano normal descobre que tem sangue divino correndo nas veias. Mas, olha só, não é como se Perseu ficasse feliz com isso, não. Ele tá cheio de raiva de Zeus, porque acha que foi por causa dessas brigas dos deuses que sua família morreu. Ele não quer saber de ser um semideus ou de ganhar privilégios. Ele só quer vingança e principalmente proteger os humanos que ainda estão vivos. Perseu junta um grupo para ir atrás da única coisa que pode derrotar o Kraken, a cabeça da Medusa. Lembra dela? Aquela que transforma qualquer um em pedra só com o olhar? Pois é, para conseguir derrotar o maior monstro de todos os tempos, eles têm que passar por ela. E meu amigo, não vai ser nada fácil. Logo no começo da viagem, eles já dão de cara com problemas. Eles estão andando pelo deserto e Hades manda umas arpias, que são tipo pássaros gigantes meio demoníacos, para atacar o grupo. É uma luta bem tensa, e Perseu, que está aprendendo a lutar e usar as armas que deram para ele, tem que se virar para sobreviver. Ele ainda está tentando entender o que significa ser meio humano, meio deus, mas já percebe que vai ter que usar tudo o que tem, porque Hades não tá de brincadeira. Depois, no caminho, eles encontram uns caras muito estranhos, os Jin. Eles são tipo uns magos com corpos feitos de madeira e um visual bem esquisito. No começo, parece que esses caras querem lutar contra eles, mas na real, eles acabam se unindo ao grupo. Os de Jin também querem derrotar o Kraken, porque sabem que se o monstro destruir Argos, o resto do mundo também tá ferrado. Com esse reforço, Perseu e sua galera continuam a jornada. Só que, de novo, Hades tenta acabar com eles. Ele manda 2 escorpiões gigantes para atacar o grupo. Cara, esses bichos são enormes, tipo do tamanho de uma casa, e muito rápidos. A luta é brutal, mas, com a ajuda dos Jin, eles conseguem derrotar os escorpiões. Na real, os Jin conseguem controlar um deles e transformá-lo numa espécie de transporte gigante, o que ajuda muito na jornada. Aí, finalmente, eles chegam no lugar onde vivem as Greias, 3 bruxas cegas que dividem um único olho. As Greias sabem onde a Medusa está escondida, mas para contar, elas exigem algo em troca. É uma cena meio bizarra e tensa, mas Perseu consegue arrancar a informação delas. A Medusa vive no submundo, num lugar chamado Jardim de Pedra, cercada por estátuas de gente que ela já transformou em pedra. Quando o grupo chega lá, é pura tensão. Eles entram no covil da Medusa, que é um lugar cheio de labirintos e fogo. A Medusa é rápida, perigosa, e ninguém pode olhar diretamente para ela, senão já era. Um por um, os companheiros de Perseu vão sendo derrotados. Alguns são transformados em pedra, outros são mortos tentando lutar contra ela. É uma sequência bem pesada, porque você percebe que não tem como sair daquele lugar sem perdas. No final, só Perseu consegue chegar perto o suficiente da Medusa. Ele usa o reflexo do escudo para não olhar diretamente para ela e, com muita coragem, consegue cortar a cabeça dela. É uma vitória, mas também um momento triste, porque ele perdeu vários amigos no caminho. Agora ele tem a única arma capaz de derrotar o Kraken, mas ainda precisa voltar para Argos a tempo de impedir a destruição. Enquanto tudo isso está rolando, Hades está lá, manipulando os humanos de Argos e deixando tudo mais caótico. Ele está ficando cada vez mais forte, porque está absorvendo o medo e o desespero das pessoas. Para ele, quanto mais destruição, melhor, porque ele quer tomar o lugar de Zeus e dominar tudo. Depois de tudo que ele passou, perder amigos, enfrentar monstros gigantes e carregar uma cabeça de Medusa super perigosa,
Perseu finalmente volta para Argos, só que a situação por lá tá uma bagunça total. O povo tá apavorado, o rei não sabe mais o que fazer, e Hades está só esperando o momento certo para soltar o Kraken. E olha, o Kraken não é qualquer monstrinho, não. O bicho é enorme, tipo um monstro marinho gigantesco, cheio de tentáculos, que pode destruir a cidade inteira com um golpe. Ah, e lembra da Andrômeda, a princesa? Pois é, ela tá sendo preparada para o sacrifício. A galera amarrou ela numa rocha gigante perto do mar, porque Hades disse que, se eles entregarem ela pro Kraken, talvez ele deixe o resto da cidade em paz. Mas é óbvio que isso é papo furado. Hades não quer só destruir Argos. Ele quer acabar com os humanos e, de quebra, enfraquecer Zeus para tomar o controle do Olimpo. E é nesse cenário caótico que Perseu chega. Ele tá exausto, cheio de dúvidas, mas sabe que não pode desistir. Ele só tem uma chance: usar a cabeça da Medusa para transformar o Kraken em pedra. Só que antes mesmo do Kraken aparecer, Hades já dá um jeito de atrapalhar. Ele manda os seus servos atacarem Perseu para tentar impedir que ele chegue perto da princesa. É uma luta bem tensa, mas Perseu mostra que aprendeu a lutar como um verdadeiro guerreiro durante toda a jornada. Aí, finalmente, o Kraken surge. Mano, quando o monstro aparece, é uma cena épica. Ele é gigantesco, cheio de tentáculos que esmagam tudo pelo caminho. A cidade começa a desmoronar, o povo tá gritando, e parece que não tem mais jeito. Andrômeda tá prestes a ser devorada, e Hades está lá no meio do caos, se alimentando do medo das pessoas e ficando cada vez mais poderoso. Mas Perseu não desiste. Ele pega a cabeça da Medusa e, com a ajuda de Pégaso, um cavalo alado incrível que Zeus deu para ele voa até o Kraken. Só que chegar perto do monstro já é um desafio absurdo. O Kraken tenta derrubar ele. Os tentáculos estão destruindo tudo, e ainda tem o tempo correndo contra ele, porque Andrômeda está literalmente pendurada sobre o mar, prestes a cair. No último segundo, Perseu consegue ficar de frente para o Kraken e ergue a cabeça da Medusa. E aí acontece a mágica. O monstro, que parecia invencível, começa a virar pedra. É uma cena bem louca, porque o Kraken tenta resistir, grita, luta, mas não tem jeito. Ele fica totalmente petrificado e, no final, desmorona no mar, se desfazendo em pedaços. Argos está salva, mas calma, ainda tem o Hades para lidar. Depois que o Kraken é derrotado, Hades aparece de novo, furioso porque seu plano deu errado. Ele tenta acabar com Perseu usando toda a sua força, mas é aí que entra o lado semideus do nosso herói. Perseu invoca os poderes que herdou de Zeus e consegue derrotar Hades, mandando ele de volta para o submundo. É um momento épico, porque Perseu finalmente aceita quem ele é, metade humano, metade Deus, e usa isso para proteger o que importa. Com tudo resolvido, Perseu volta para a cidade. Andrômeda está salva, o povo de Argos está em festa, e a paz é restaurada. Só que aí vem uma surpresa. Zeus aparece para conversar com Perseu. Ele agradece pelo que o filho fez e oferece a ele um lugar no Olimpo para viver como um deus. Mas Perseu recusa. Ele prefere ficar na terra, com os humanos, porque sabe que é aqui que ele pertence. E assim a história termina. Perseu, que começou como um simples pescador, se tornou um verdadeiro herói. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.